E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. E no vídeo de hoje eu decidi homenagear, mencionar, falar de um grande autor da literatura do nosso país. Um cara com o qual eu cresci, eu acho que absolutamente todo mundo da minha geração, de alguma maneira, não conseguiu escapar de ter um mínimo de influência que seja desse cara. E embora o trabalho dele, no que se refere ao universo dos quadrinhos, nunca tenha sido uma coisa da qual eu possa dizer que sou fã, merece uma menção, merece uma homenagem, e com o tempo acabou chegando às minhas mãos algumas coisas. Eu estou falando, como vocês estão vendo aqui já, do Ziraldo, principalmente daquele que é provavelmente o seu personagem mais conhecido, o Menino Maluquinho. Eu acabei adquirindo algumas edições do Menino Maluquinho. Se não me engano, todas essas edições aqui que eu tenho, eu acabei conseguindo com o Seu João, aquele senhor que eu mencionei no vídeo dos Super Aventuras Marvel, que é a pessoa com quem eu consigo muita coisa antiga, muita coisa legal, né? O Seu João, que é um dos poucos lugares, uma das poucas fontes na minha região onde você pode conseguir esse material. E acho que eu comprei todos juntos, acho que peguei todos em uma vez só, não tenho certeza agora. Mas de qualquer maneira são todas aquisições que eu fiz depois de muito tempo. Quando menino eu tive algumas edições do Menino Maluquinho, mas foram poucas, porque como eu disse, né, eu não era exatamente fã do trabalho do Ziraldo em quadrinhos, embora eu tenha lido o Menino Maluquinho na escola. Quem não leu, né, quem não teve em mãos na época de escola o livro do Ziraldo, do Menino Maluquinho, vamos dizer assim, o livro que deu origem a tudo, né? Quem não leu? É muito difícil alguém da nossa geração que não tenha entrado em contato com este cara e seu personagem. E eu tenho aqui essas edições e curiosamente elas são fases distintas do Menino Maluquinho. Digamos que a gente tem um pouco aqui das aventuras do Menino Maluquinho por 3 editoras diferentes, sendo que uma delas eu nem conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Vamos começar pela editora Abril, que eu acho que foi a principal editora que publicou o Menino Maluquinho, e talvez tenha sido a primeira, acho que foi por onde ele começou a ser publicado, eu não tenho certeza. Eu tenho o Menino Maluquinho número 2, da editora Abril. É uma edição de novembro de 89. Era uma edição bem parrudinha, né? Tinha 65 páginas, até que isso era bastante. Lombada canoa, grampos, mas tem uma coisa nela que talvez engane um pouco as pessoas, que é a gramatura do papel usado, né? É um papel bastante espesso, né? Era publicado num papel espesso, o que faz com que a revista tenha um certo peso, né? Tivesse um certo peso, e ela parece ter mais páginas do que realmente tem. O Menino Maluquinho em quadrinhos, cara, ele, digamos assim, foi uma gigantesca expansão do universo do Menino Maluquinho que a gente conheceu no livro, né? Seus amigos foram muito mais desenvolvidos, outros amigos, outros personagens que a gente não conheceu nos livros, né? No livro surgiu para fazer parte do universo dele no que se tratava dos quadrinhos. Entre esses personagens que foram surgindo para compor o universo dele, um dos meus prediletos é esse carinha aqui, Junin, se não me engano, é o nome desse cidadão. Tem uma história que eu tenho muita memória do Menino Maluquinho em que o Junin aparece. Infelizmente eu não tenho essa história aqui. Eu li essa história quando eu era criança, para vocês verem como isso ficou na minha memória. E o Junin acabou fazendo, se não me engano, xixi nas calças e tal. E aí ele não queria que as crianças vissem, e ele se virou contra a parede e abriu os braços para... e ficou prensado contra a parede porque ele não queria que os outros vissem que ele tinha feito xixi nas calças, né?
E aí a molecada chegou, perguntou pelo que ele estava fazendo, ele disse que estava brincando de Cristo Redentor. E aí, então a gente vai brincar também. Fizeram o mesmo, se esticaram, ficaram contra a parede, só que o tempo foi passando, não acontecia nada. Aí eles disseram, pô, que brincadeira sem graça, Juninho, sai dessa parede. E aí ele, não, nunca, eu tô me divertindo horrores aqui. E cara, eu achei aquela história na época muito engraçada, sei lá por quê. Vinha com o menino mais bonito do mundo, né? Uma versão puberdade do Adão, vamos dizer assim. Na época, quando eu li as histórias do Menino Maluquinho, quando moleque, eu não tomava toda a consciência do possível peso que esse personagem poderia ter. É um personagem típico pro mimimi de hoje em dia, né? Um personagem que anda nu, inclusive com nu frontal, e um personagem que faz alusão à religião, né? Faz alusão a Deus, à Bíblia. Imagina, hoje em dia é um prato cheio para o pessoal ficar falando, mas na época a gente era de boa, sabia curtir o que era um bom material simplesmente e não dava esses problemas todos não. Pois bem, essa é a número 2. Aí daqui eu já pulo para o número 10 da Editora Abril e aí uma gigantesca mudança. No número 10 já temos uma gigantesca diminuição no número de páginas e o papel dentro já é o papel jornal. Já mudamos tudo. A capa trazia orgulhosamente melhor revista infantil, prêmio HQ Mix 89, TV Mix 4. Para ver a relevância e a importância que a revista do Menino Maluquinho teve como é que eu vou dizer, no cenário, né, do mercado brasileiro. Cara, eu tava olhando aqui, não, eu tenho essa história ainda. Olha isso. Eu tenho a história, ó. Junim, Calúnia. É essa história aqui, ó. Só que eu lembrei errado. Não é que ele fez xixi, ó. Alguém escreveu que ele faz xixi na cama e ele ficou contra a parede para esconder. E aí ele fala a frase que eu me lembro: nunca, estou me divertindo horrores. Cara, eu li essa história quando eu era menino. Provavelmente então eu tive essa edição quando eu era menino. Essa edição aqui não é a que eu tive quando menino. Mas eu li essa edição quando eu era menino, cara. E eu nunca esqueci. Você vê, eu tenho ainda. Tá em mau estado, mas eu tenho uma cópia dessa edição da qual eu tenho lembrança. Que eu li quando moleque, cara. Que louco. Bom, passando. Depois eu tenho o Menino Maluquinho número 46, ainda da Editora Abril. Ó, especial videogame. Os caras tentando entrar no que tava ficando em voga na época, né, na moda, tentando também já falar sobre essa questão de que as crianças... Nossa, tá tudo dobrado aqui, gente, ó. Peço desculpas por isso, mas eu não reparei quando eu separei para gravar. E tentando já falar dessa questão de que as crianças ficavam muito tempo em frente à TV, em frente ao videogame, né. Você vê, essa é uma edição... Vamos ver se a gente acha o ano aqui... dos anos 90, né? Já é uma edição dos anos 90. Comecinho dos anos 90 e já se abordava essa questão que hoje em dia ficou tão comum, né? Ainda tenho da Editora Abril o número 49, uma edição abordando festas juninas. Eu não tenho certeza, gente, não me recordo se todas as histórias produzidas para a revista do Menino Maluquinho tinham a mão do Ziraldo, se ele escrevia os textos, se ele fazia os desenhos para todos. Eu acho que não, eu acho que a demanda seria grande demais, provavelmente não, né? Mas de qualquer maneira, sempre inconfundível os traços e a pegada das histórias do Menino Maluquinho, né? Aquele humor infantil, aquele humor que era bobinho, mas que ao mesmo tempo era muito criativo. É como eu falo sempre, era uma safra maravilhosa para o quadrinho nacional, principalmente para o quadrinho de humor. Depois eu tenho a número 50 da Editora Abril. Também é uma edição dos anos 90. Com o número de páginas ficou estabilizado, como vocês perceberam, né? A revista agora tinha
34 páginas, né? Uma diminuição enorme das primeiras edições para as últimas, mas as histórias mantiveram a qualidade e a boa pegada. Aí, por alguma razão, essas coisas da vida, eu não sei informar porquê, o Menino Maluquinho saiu da Editora Abril. E a se considerar as datas em cada revista, ele passou primeiro por essa editora aqui, que eu nunca ouvi falar. Editora Terra. Esse é o número 2 da Editora Terra. Essa edição aqui, ela é... Vamos ver onde é que tá isso aqui pra gente poder... Aqui, ó. Ela é de 2000, né? Tem um copyright do ano 2000. As histórias aqui, inclusive, curiosamente, isso está no expediente da revista. As histórias do Menino Maluquinho na revista Terra eram republicações das histórias do Menino Maluquinho na Editora Abril. Tipo, eram as mesmas histórias publicadas aqui na Editora Terra. Eu nunca ouvi falar dessa editora, eu não sei quanto tempo a revista do Menino Maluquinho saiu por essa editora, nem exatamente por que o material não era inédito, por que as histórias eram as mesmas da Editora Abril, mas seja como for, fica como dado curioso e o fato de que ele esteve nessa editora. E aí, como eu disse, seguindo a linha do ano, esta já é de 2007, a Editora Globo passou a publicar o Menino Maluquinho. Esse já é o número 20 da Editora Globo. A revista voltou a ter mais de 60 páginas, ó, 66 páginas. E ele foi publicado pela Editora Globo por um tempo, que eu não sei precisar quanto. Não tenho dados, não me informei para saber se pela Editora Globo houve republicações de histórias da Abril. Mas a gente percebe até que o traço está diferente, o que leva àquela questão que eu falei, que, né, com certeza o Ziraldo não estava à frente da produção de todas as histórias e todos os roteiros, né, seria humanamente impossível. E aqui a gente vê que, embora características do traço original estejam aqui, né, para manter a integridade do personagem, já são outros desenhistas trabalhando, né? Já não se trata dos mesmos desenhistas durante a fase Editora Abril. E claro, não é o Ziraldo, provavelmente. Eu acho, até onde eu sei, que a Editora Globo foi a última mutação, a última casa da revista do Menino Maluquinho, antes que ela fosse parada, né? Parasse de publicar, antes que a publicação acabasse. Seja como for, em consideração ao fato de que o Ziraldo fez parte da minha vida de leitor ainda quando menino, e em reconhecimento ao fato de que esse personagem dele, o Menino Maluquinho, que gerou filme, gerou inúmeras adaptações para quadrinhos, outros livros, é, sem dúvida, um dos personagens mais icônicos e mais respeitáveis da criação brasileira, né, para crianças, infanto-juvenil, enfim. E claro, merece todo o nosso respeito. E se você gostou, deixa like.